E quando tudo parecia perdido, quando o desespero era maior que a esperança, quando o inimigo avançava e à frente só havia mar, foi nesse momento que o impossível aconteceu. O céu se moveu, as águas se dividiram e um caminho surgiu onde não havia estrada. Esta não é apenas uma história antiga, é o retrato do poder de Deus em ação, do cuidado de um pai que nunca abandona os seus. Esta é a história da libertação, do juízo, da esperança, da travessia que mudou o destino de uma nação, o milagre que partiu o mar em dois e uniu um povo ao propósito eterno de Deus. Séculos se passaram desde os dias de José, dias em que os descendentes de Jacó, os filhos de Israel, foram recebidos com honra no Egito. Eles eram estrangeiros, sim, mas viveram como uma bênção para aquela terra. Mas com o tempo, a memória se apagou. Os reis mudaram, os rostos mudaram, e aquilo que um dia foi bem-vindo passou a ser visto como ameaça. O novo faraó olhou para o povo hebreu e os viu se multiplicando, crescendo, dezenas, centenas, milhares. Se eles se levantarem contra nós, se juntarem a nossos inimigos, perderemos tudo. Então o medo do rei se tornou opressão. O Egito impôs servidão pesada, trabalho forçado, tijolos sem palha, castigos sem razão. As costas dos hebreus se curvaram, os gritos de dor ecoaram pelos campos e cidades. Mas mesmo assim, o povo crescia, e quanto mais cresciam, mais eram afligidos. Foi então que o clamor subiu. Não apenas gritos, mas orações, lágrimas, súplicas profundas vindas do fundo do sofrimento. Israel clamou, e Deus ouviu. O silêncio divino foi rompido. E no deserto, longe das construções do império, Deus preparava alguém. Um homem que conhecia o palácio, mas também conhecia o exílio. Um homem marcado por fuga, dúvida e chamado. Esse homem era Moisés. Longe do Egito, no silêncio do deserto, Moisés vivia como pastor. 40 anos haviam se passado desde que fugira do palácio. Do homem poderoso, só restava um exilado, ferido pelo passado, acomodado no anonimato, escondido, até que Deus o encontrou. E Deus se revelou em chamas. No alto de uma montanha, uma sarça queimava, mas não era consumida. Moisés se aproxima, curioso. E então, uma voz rompe o silêncio. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, responde ele. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali diante do fogo sagrado, Moisés encontra seu propósito. Deus o chama, Deus o envia. Deus declara: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor e desci para libertá-los. Mas Moisés hesita. Quem sou eu para ir até Faraó? E se eles não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Mesmo diante das desculpas, Deus responde com poder. Eu sou o que sou. Eu estarei contigo. Com um cajado simples e uma missão impossível, Moisés retorna ao Egito. Ali, ele enfrenta o homem mais poderoso da terra e, com ousadia profética, declara diante do trono: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó endurece o coração. O orgulho de um império se levanta contra o Deus do céu. Então, uma a uma, as pragas caem. As águas do Nilo se tornam sangue. Rãs invadem os palácios. Piolhos, moscas, doenças nos rebanhos. Furúnculos, granizo, gafanhotos. E depois, a escuridão. Densa, total. 3 dias de trevas que podiam ser tocadas. Mesmo assim, Faraó não cedia. Até que veio a 10ª praga. A mais terrível, a mais profunda. Naquela noite o anjo da morte percorreu o Egito, e em cada casa onde não havia sangue nos umbrais, o primogênito morreu. O choro dos egípcios encheu a madrugada. E por fim, quebrado e vencido, o faraó gritou: vão, saiam do meio do meu povo, levem tudo, apenas vão embora. Foi assim que depois de 400 anos, Israel foi liberto. Quando a ordem de Faraó ecoou, Israel não teve tempo a perder.
Saíram apressados como quem foge de um pesadelo. O pão ainda estava sem fermento, símbolo da urgência e da esperança. Milhares de homens, mulheres com seus filhos no colo, crianças com olhos cheios de perguntas, idosos arrastando os pés, mas com o coração erguido ao céu. Carregavam suas tendas, seus utensílios e a fé de gerações. Não eram soldados, não estavam armados, e ainda assim marchavam como um povo liberto. Mas Deus não os levou pelo caminho mais curto. Mesmo que a rota direta até Canaã fosse pela terra dos filisteus, o Senhor sabia. Aquele povo, recém-liberto, ainda não estava pronto para a guerra. Então, em sua sabedoria, Deus os guiou pelo caminho do deserto. Um caminho mais longo, mas necessário. Um caminho de fé, onde o povo não dependeria de espadas, mas de milagres, e o próprio Deus foi o guia. Durante o dia, uma coluna de nuvem pairava no céu, protegendo-os do calor escaldante e mostrando o caminho. À noite, uma coluna de fogo iluminava o acampamento e aquecia o frio do deserto. Israel marchava, e a presença de Deus ia adiante deles, até que acamparam às margens do Mar Vermelho. Diante deles, o mar. Atrás, viria o perigo. Mas naquele momento, o povo ainda não sabia. O maior milagre estava por vir. No silêncio pesado do palácio, após o luto dos primogênitos, o coração do faraó começa a endurecer outra vez. O som das lamúrias havia diminuído, mas a sede de controle, não. Ele se levanta, tomado por orgulho e fúria. O que fizemos? Deixamos nossos escravos irem. A força de trabalho do Egito foi embora. A lógica do império não aceita perda, não aceita submissão, não aceita ser vencido. Então Faraó convoca seu exército. As forjas acendem, os cavalos são selados, as lanças afiadas, os melhores guerreiros, os mais velozes carros, os capitães mais implacáveis, todos são reunidos. Imagens de carros de guerra em formação, relinchos, tambores de marcha. Faraó parte com fúria. A terra treme sob os cascos. O deserto levanta poeira. A ira do Egito avança como uma tempestade. Enquanto isso, à beira do Mar Vermelho, o povo de Israel descansa e se organiza. Há esperança no ar, até que algo muda. Alguém olha para trás e os olhos se arregalam. Uma linha de poeira se levanta no horizonte. E logo, relinchos. O brilho do sol reflete em espadas e escudos. O exército egípcio se aproxima. O medo se espalha como fogo. Mães apertam seus filhos. Homens gritam. Alguns choram, outros amaldiçoam. Estamos cercados. Para onde vamos agora? Era melhor termos ficado no Egito. O desespero toma conta do acampamento. Diante deles, um mar impossível de atravessar. Atrás, a morte certa. Mas naquele momento, quando tudo parece perdido, o céu ainda não havia falado sua última palavra. O terror se instala como um vendaval. A poeira dos carros egípcios se mistura às lágrimas dos hebreus. O chão do deserto treme, o céu parece mudo, e o povo grita: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Não havia túmulos suficientes lá? Agora vamos morrer aqui, no deserto? O medo distorce a memória. O povo esquece das correntes, esquece da dor, e agora clama pelo Egito como se fosse abrigo. O desespero acusa, a fé parece sumir, mas Moisés permanece de pé. Ele olha para o mar, olha para o povo, e então ergue os olhos ao céu. Sua voz se levanta, não com gritos, mas com autoridade divina. Não temam. Silêncio tenso no acampamento. O povo escuta. Fiquem firmes e vejam. Vejam com seus próprios olhos o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, e vocês apenas fiquem em silêncio. Moisés declara fé quando tudo ao redor diz o contrário. Na beira do impossível, ele escolhe confiar. Na quietude, Deus prepara o milagre. O povo está cercado. O deserto atrás, o mar à frente. E no meio, o impossível.
Moisés clama a Deus no íntimo do coração, suplicando por socorro, e então Deus responde: Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Marchar para dentro do mar? Mas com Deus a obediência vem antes do milagre. Moisés se levanta, silencioso, determinado. Ergue o cajado que carregava desde o deserto. O vento começa a soprar. No início, uma brisa. Depois, um rugido. Um vento forte, constante, cortando a noite como uma espada invisível. E então, o mar responde. As águas se movem, tremem, se afastam, começam a subir, como se mãos invisíveis as segurassem. À direita, uma parede de água. À esquerda, outra muralha líquida. O fundo do mar, antes coberto pelas águas profundas. Agora está seco, terra firme, um caminho improvável, criado pelo próprio Deus. O impossível se abriu diante dos olhos de todos. O povo, em choque, começa a atravessar. Primeiro os líderes, depois famílias inteiras segurando crianças nos braços, idosos sendo carregados, animais seguindo, assustados, mas obedientes. Tendas, carros, tudo o que tinham. Não há gritos, não há cantos, apenas o som do vento. E os passos de um povo atravessando um milagre. A cada passo, o medo se transforma em fé, o desespero em esperança. Eles caminham por entre as águas, com os olhos fixos no horizonte e com o coração sustentado pela promessa. Do outro lado do deserto, os egípcios avistam o milagre, e mesmo diante do impossível, o orgulho os cega. Eles não param, não refletem, não temem. Veem o caminho seco e entram. Carros de guerra, cavalos, guerreiros. As rodas cortam o chão que o próprio Deus revelou. Mas aquela estrada não foi feita para eles. Deus então age. As rodas dos carros começam a travar. Cavalos tropeçam, escorregam. O deserto seco torna-se instável. Pânico se instala entre os soldados egípcios. Fujamos de Israel. O Senhor luta por eles contra o Egito. Mas já era tarde demais. Moisés, agora do outro lado, se volta. Com olhos firmes e coração obediente, estende novamente o cajado. O som do vento muda. A atmosfera treme. E então, as águas se soltam. Uma torrente imensa, violenta, ensurdecedora. As muralhas líquidas se desfazem num instante. O mar ruge, se fecha com fúria, engole tudo. Carros são arremessados. Homens desaparecem nas profundezas. Gritos abafados pelo peso das águas. Nenhum soldado sobrevive. O Egito é derrotado, não por espadas, mas pela mão do Deus vivo. Silêncio. As águas voltam ao seu lugar, calmas, profundas, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo mudou. Do outro lado do mar, o povo se vira e vê a verdade que não podia acreditar. Seus inimigos não os seguem mais. O exército do Egito, poderoso e temido, simplesmente desapareceu. O medo que antes apertava o peito se dissolve, dando lugar a uma alegria profunda e incontida. Miriam, irmã de Moisés, emerge entre as mulheres com um tamborim nas mãos. Seus olhos brilham, sua voz é firme e alegre. As mulheres começam a dançar, ritmando o chão do deserto. Homens e crianças se juntam em um círculo de louvor e juntos cantam com todo o coração. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. É um cântico de vitória, uma celebração da vida restaurada. O povo que antes foi escravo, humilhado e acorrentado, agora é livre. Livre para caminhar, livre para viver, livre para adorar. A liberdade é mais que a ausência de cadeias. É a presença de Deus no meio do seu povo. E ali no deserto, sob o céu aberto, Israel se levanta para agradecer, para celebrar, para nunca esquecer. A história da abertura do Mar Vermelho é muito mais que um milagre antigo. É um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Quando tudo parece impossível, quando estamos cercados pelos mares da vida, Deus pode abrir um caminho onde não há caminho. Ele nos chama à fé, à coragem, à obediência, mesmo diante do medo. Jefté nos lembra que a fé verdadeira exige entrega.
E Moisés nos mostra que, mesmo no silêncio do deserto, Deus está preparando a vitória. Você também pode experimentar essa libertação, nas suas lutas, nos seus desafios, nos seus momentos de incerteza. Confie, fique firme e veja o milagre acontecer, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que quer abrir caminhos na sua vida hoje.